O município de Rio Verde, em Goiás, se consolidou como um dos principais polos exportadores do agro do estado e do Brasil. Dados da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços revelam que o município responde por mais de 15% das exportações estaduais. Vamos entender os motivos na minha conversa de agora ao vivo com o especialista em direito do agronegócio, Matheus Freitas. Matheus, seja bem-vindo com a gente. Primeiramente, uma boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem também, Matheus. Bom, antes da gente falar e tentar entender os motivos para entender esse desempenho, queria que você contasse para a gente, para o pessoal que está nos assistindo e que não conhece muito bem a região, quais são as principais culturas produzidas hoje em Rio Verde, quais são as culturas que se destacam em relação ao agro, pelo menos nessa região? Rio Verde é uma grande produtora de soja, milho, algodão, também trabalha com cana-de-açúcar e, obviamente, tem uma produção pecuária de bovinos muito forte. E aí, boa parte então dessa produção de Rio Verde tem uma demanda internacional muito forte, né? Isso colabora também para esses embarques, né? Sim, a produção rural de Rio Verde é muito mecanizada, tem bastante tecnologia, alta produtividade, uma região com um bom regime de chuvas e com um manejo muito sustentável. Portanto, a demanda internacional pelos produtos de Rio Verde é muito grande. E não só por esses aspectos da produção em si, mas também por contar, a cidade conta com uma grande estrutura de trades, empresas que trabalham justamente com a revenda internacional dos produtos agropecuários. E aí tem toda essa questão de empresas que trabalham com exportações, é de fato um polo, mas existem outras questões aí que a gente pode colocar como fatores determinantes para Rio Verde se posicionar em destaque nas exportações do Brasil, né? Tem questões básicas como o solo da região, tem a localização da região também é uma localização estratégica, né? Sim, o solo de Rio Verde tem uma boa quantidade de argila, então para plantio de soja e milho é um solo adequado. Diferente de regiões produtoras como Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, que é uma grande produtora, mas é um solo muito arenoso, precisa de muito preparo. Rio Verde ele vai precisar menos de preparo para que haja ali o plantio, né? Claro, com as devidas correções de solo, mas é uma região muito proeminente em virtude do solo ser muito produtivo e com uma boa quantidade de argila. Contudo, não se destaca somente por isso, está muito próximo ao Porto Seco de Anápolis, está muito próximo de grandes rodovias que facilitam o escoamento por meio rodoviário para portos marítimos do Brasil. E eu vejo também que tem, inclusive, ferrovias, né? Alguns modais aí que também atravessam a região, isso ajuda muito no escoamento. Agora, você tocou num ponto ali um pouquinho mais cedo, você falou sobre o desenvolvimento tecnológico. Rio Verde é, de fato, uma região que desenvolve muita tecnologia para o agronegócio, né? Isso também é muito positivo. Sim, temos empresas chamadas startups, né, que trabalham muito com tecnologia de drones, a tecnificação do plantio, acompanhamento de colheita, acompanhamento de plantio também, enfim. É uma região que tem se tornado um berço, como se fosse um pequeno vale do silício, em termos de produção tecnológica voltada para o negócio. E aí dá para dizer, então, que com isso a região ela está alinhada com a evolução do agronegócio brasileiro. Sim, sim, é um grande motor nacional do agronegócio, não só na parte tecnológica, como também é uma grande contribuinte, né, no total de exportações brasileiras para o exterior. Então, ela acompanha muito bem e é uma das pioneiras, né, todos os aspectos de produção e de tecnologia agrícola. E na sua avaliação, assim, quando você percebe em conversas com empresários e produtores rurais, a tendência é que, de fato, o município, essa região aí de Rio Verde, se consolide como um dos principais polos produtores e exportadores, tanto do estado de Goiás como do país. Existe espaço para crescimento, o agro na região ele tem fomentado o crescimento na produção, então é uma tendência, de fato, de crescimento aí nos próximos anos?
há uma tendência muito forte, não só Rio Verde, mas sua região de influência ali, né, no sudoeste coreano, é muito forte e que tem espaço para expansão. Rio Verde desponta como uma liderança, tem grandes lideranças do agronegócio, de grandes produtores, né, sindicalizados, que têm capacidade de capilarizar sua influência, muita área ainda para ser aberta, muita área a ser plantada. Então, tem muito espaço não só para crescer dentro do estado de Goiás, né, onde ela está localizada, mas também no cenário nacional. Bem, Matheus, é muito bacana a gente trazer essas informações para a nossa audiência que não é da região, ficar conhecendo, entender como é que funciona, entender as tendências de todos os polos, né, produtores do agro aqui no país. Muito obrigado pela participação com a gente, uma boa tarde para você e vamos voltar a conversar em breve sobre assuntos aí importantes para o nosso setor, com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Tá.